ok? Então, falando, né, do aspecto da neurobiologia de memória, então eu vou agora passar e comentar alguns aspectos da questão da neurobiologia da emoção, ok? Então, né, pensar em emoção. Aqui a gente tem imagens diferentes, figuras diferentes. Então, nessas figuras, o que é que a gente tem? A gente tem, basicamente, aqui olhando essa criança, são alterações motoras. Alterações motoras, alterações motoras. E essas figuras aqui, elas representam exatamente padrões motores. Então, a emoção tem a ver com a motricidade? Tem sim. Né? E quando a gente vai falar de emoção, a gente sempre relembra esse caso, né? O caso do Phineas Gage, né? Que era um americano que estava trabalhando nos processos de construção da estrada de ferro e que uma barra, né, explodiu, né, e aí atravessou aqui o crânio dele, fez uma lesão aqui nessa região óptofrontal, e ele era uma pessoa que tinha uma vida familiar saudável, muito trabalhador, e depois dessa lesão ele mudou o comportamento dele, né, ele ficou, né, descontrolado no sentido de ele dizia palavrões que antes ele não dizia, ele não conseguia interagir bem com nenhum chefe, não conseguiu mais ter um emprego e tal. Foi, né, um caso que foi descrito por muito tempo. O crânio dele, inclusive essa barra aqui, que foi ele que fez, né, tão exposto no museu, né, lá em Harvard, né, está aqui o crânio dele, aqui a barra que fez a lesão aqui no corpo dele. Né? Aqui é uma reconstrução, né, feita pela Hannah Damasio, né, sobre o que é que lesou. Então, a gente vê aqui que ele passa aqui por debaixo da órbita, né, ele lesa aqui, ele perde inclusive o olho. Então, aqui parte do córtex óptofrontal dele aqui é lesado. Então, o que vem mesmo, a gente pode falar, né, do que seria a emoção. Basicamente, eu sempre tenho, né, um estímulo e o sujeito vai provocar uma resposta. Né? Então, essa resposta, se eu fizer, por exemplo, um estímulo com martelo neurológico, né, no tendão, né, eu vou, de um músculo, eu vou promover um reflexo de estiramento, um reflexo patelar, etc. Muito simples. Mas, se eu tiver, por exemplo, apresentar uma figura como essa, um ambiente, eu posso ativar tanto o músculo estriado como ajustes viscerais e promovo, né, emoção. Se eu, por exemplo, estiver lendo, né, um livro, tá, lembra que é um livro do Miyakoto, né, eu vou ativar meus músculos estriados, os sistemas viscerais e a minha consciência até tomar a decisão de mudar a página, de continuar lendo, de parar de ler e tal, etc. E aí tem sempre aquela grande questão. Existem emoções básicas? Aqui a gente tem 3 fotografias de criança. Essa criança aqui, que emoção a gente descreveria que essa criança aqui tem? E essa e essa. Essa aqui parece estar feliz, essa com nojo e essa triste. Né? Essas fotografias, elas foram tiradas, né, no século XIX. Foram tiradas na época de Charles Darwin. Né? Então, o Darwin, né, ele vai fazer uma avaliação de que parece também que os animais também têm padrões, né, de expressão facial muito semelhante às expressões do ser humano. Então, isso aqui são figuras deste livro, né, do Charles Darwin, né, a expressão das emoções no homem e nos animais. Então, o Darwin vai fazer uma proposta que há um conjunto finito e universal de emoções básicas. Né, que isso aqui são todas figuras, né, tiradas, fotografias tiradas na época que ilustraram, né, o livro do Charles Darwin, que foi publicado, né, em 67, em 1867. Né? O Ekman e o Friesen, né, ele vai, então, propor, em 1971, as emoções, né, faciais baseado exclusivamente nas expressões faciais. Então, ele vai construir esse conjunto de 6, né, emoções, né, essas características que eu tenho aqui: a raiva, o medo, o nojo, a surpresa, a alegria e a tristeza. Essas são as emoções básicas e universais, mas é claro que a gente hoje já aceita que há algumas, né, diferenças específicas, né, não dá para se restringir assim de uma forma muito clara só essas 6. Eu tenho algo intermediários entre elas, né, mas as características, né,
motoras dessas faces nos determinam esses 6 tipos básicos, né? E esses 3 tipos, eles parecem serem universais. Aqui é um experimento feito, né, em que eu tenho um representante aqui é um rato, né, recém-nascido, né, um chimpanzé e uma criança, né? E aí o que se é feito é colocado o seguinte: eu tenho aqui um conta-gota, que eu tenho uma solução doce, que eu chamo de agradável, e uma solução amarga, que é aversiva. Então, a expressão, ou seja, a forma como há uma resposta motora, né, dos lábios, nesta condição, para um rato, para o chimpanzé e para um bebê humano, quando eu coloco uma substância doce, é semelhante. Ou seja, parece que essa resposta a uma substância agradável ela é padronizada, né? Os vários músculos motores são análogos entre eles. Do mesmo jeito, quando eu faço, né, o uso de uma substância amarga, que é uma resposta desagradável. Mas a emoção não é só ser agradável e desagradável. Imagine, por exemplo, eu encontrar 20 ou 200, né, reais. Né? 20 reais eu até tenho na minha carteira, 200 eu nunca tenho na minha carteira. Né? Então, se eu encontrar 20 reais na rua, né, claro, vai ser algo agradável. Mas ganhar na loteria vai ser mais agradável ainda. Então, eu tenho, né, além da dimensão agradável e agradável, eu tenho uma intensidade, né, eu tenho essa outra dimensão de ser mais agradável ou menos agradável. Né? Então, eu tenho uma intensidade, né, da minha emoção. Então, eu vou dizer que eu tenho a minha valência, né, eu posso ser algo desagradável, por exemplo, as mortes pelo coronavírus, ou, né, ganhar na loteria é algo agradável. Mas eu posso ter na outra dimensão, que é o estado de alerta, na outra escala, alto ou baixo. Então, chegar a 300 mil mortes, né, agora nós já estamos quase 700 mil mortes, né, ela é desagradável de alta intensidade comparado com 10 mil mortes. E aqui, né, achar 20 reais é agradável, né, ganhar 20 reais é agradável, mas baixo, estado de alerta, quando comparado em ganhar na loteria, que é agradável, e um estado de alerta muito alto. Então, eu tenho essas duas dimensões. Então, eu sempre vou dizer, né, eu tenho as emoções, né, nesse quadrante, aqui eu tenho a valência, se é agradável ou desagradável, e aqui o estado de alerta baixo ou alto. Né? E é isso que eu posso, né, definir, né, vendo determinadas figuras. Então, eu tenho várias formas de eu medir, né, as emoções. Né? Uma delas é o sistema, né, de figuras afetivas, foi produzido na Universidade da Flórida, né? Então, aqui elas estão borradas para a gente não divulgar nessas figuras. Então, aqui eu tenho uma figura número 3022. Né? Essa figura, ela tem aqui, ela foi, né, testada nos Estados Unidos e definido que aqui o nível de agradável, desagradável, então ela é desagradável, no nível aqui entre 3 e 4, e de alerta, né, entre 5 e 6. Então, ela está localizado aqui. Eu tenho esta outra figura, que é uma imagem de mulher, a imagem número 2019, né, em que eu tenho, ela é agradável, né, um agradável entre 6 e 7, e um estado de alerta, né, próximo de 4. É claro que essas figuras elas dependem, né, da cultura, elas foram validadas em São Paulo, né, e nós fizemos aqui, né, a Laura, que foi uma psicóloga que trabalhou aqui comigo, né, esta é uma imagem da Laura quando ela recebeu, né, um prêmio, né, numa das edições, né, do IBNEC, né, do Congresso do IBNEC, que ocorreu em João Pessoa, no qual foi homenageado, né, o Ivan Esquedo, né, e o Ivan Esquedo aqui foi no dia que ele foi quem entregou o prêmio, né, a Laura, que era psicóloga, fazia, né, mestrado comigo, e a Natália, que também, né, ela é psicóloga, hoje ela é psicóloga clínica aqui em Natal, e na época ela fazia iniciação científica comigo aqui, e elas duas ganharam, né, o prêmio, né, neste evento. E a Laura, uma das coisas que ela fez, né, foi comparar, né, as respostas que o pessoal, os estudantes universitários, que ela fez esse teste aqui na UFRN, né, com estudante universitário, para ver o que era. Né? Então, aqui, na verdade, seria aqui a média,
né, eram figuras de caráter negativo, neutras e positivo, e esse aqui era o estudo, né, do nosso trabalho, o escuro, o preto, e aqui em vermelho é o estudo da adaptação brasileira feita, né, em São Paulo. Basicamente foram com a população do Sudeste, né, e o que a gente observou é que, aqui no caso, para homens, tanto para homens como para as mulheres, né, no negativo, né, em termos de escala, né, a nossa população dava, né, uma escala menor do que a população do Sudeste, né, tanto para os homens positivo e negativo, as mulheres somente, né, aqui na parte negativa, né, nos scores de alerta, e nos scores, né, de valência, né, a gente tinha aqui uma inversão também aqui menor, né, e aqui no negativo, né, era o invertido, né, aqui as mulheres aqui no Nordeste, né, aqui especificamente as mulheres estudantes jovens aqui da universidade tinham uma diferença. Então, quando você vai fazer, né, um estudo desse, você precisa adaptar a sua população, se a sua população é diferente da população que foi padronizada. Embora, né, isto não vá diferenciar, né, a questão do que é agradável ou desagradável, o que é muito, o que é baixo. O que você vai apenas é mudar um pouquinho os scores, né, de alerta e os scores de valência. É isso, né, que a gente fez. Então, as emoções, né, elas podem ter um parâmetro, né, de ser, né, gerada por estímulos internos, que eu estou representando aqui um pensamento, né, desagradável, ou um estímulo externo, que é uma cobra, que é uma ameaça, né, e tudo gerando, né, a resposta emocional de medo. Então, o medo, que é a emoção mais estudada, ele é muito bem caracterizado. Então, aqui eu posso descrever o que é que ocorre em termos motores na face e que qualquer pessoa reconhece como medo. As sobrancelhas levantadas, as pestanas superiores também levantadas, as pestanas inferiores tensas, assim meio direcionadas, e os lábios, né, ligeiramente esticados em direção às orelhas. Uma característica típica, né? Então, isso o quê? É a resposta motora. A resposta motora de uma emoção de medo. Por outro lado, eu posso ter a resposta visceral, a medida da frequência cardíaca, da pressão arterial, aqui da condutância da pele, né, e etc. Então, aqui, por exemplo, a frequência respiratória, por essa cinta, pressão arterial, e aqui a frequência cardíaca, e aqui a condutância da pele. Que é isso aqui, né, essas medidas viscerais, é que se chama, né, o aparelho para fazer, né, o teste de mentira ou não, né, detector de mentira. E a cognitiva, que é o sentimento propriamente dito, né? Ou seja, aquilo que eu penso, que depende muito da minha história, do contexto, tal, e etc. Mas as emoções também elas podem ser inatas, como o medo de cobra. Eu tenho um medo absurdo de cobra, mas ela pode ser aprendida. Por exemplo, essa garota aqui, ela aprendeu a controlar e ela está com uma cobra no pescoço. Eu jamais ficaria numa situação dessa. Eu jamais pegaria uma cobra de jeito nenhum, né, porque eu tenho um pavor, né, eu tenho uma resposta de medo à cobra gigantesca. Né? E aí, essas emoções, como elas foram estabelecidas, eu tenho emoções positivas e negativas. No caso que eu olho aqui, eu tenho um sentimento mais ou menos, que seria, né, de surpresa, né, os comportamentos motores, os ajustes fisiológicos, eu tenho aqui uma que eu poderia dizer que é positiva, o resto tudo negativo. Né? Então, como é que eu posso definir emoção? A definição de emoção, eu vou fazer uma definição operacional, né, que é uma operação mental acompanhada de uma experiência interior característica, típica, capaz de orientar um comportamento e realizar os ajustes fisiológicos necessários, né, relacionados com a situação do que está acontecendo. Então, quais são as características? Né? Na verdade, as emoções elas vão estar importantes, vão ter uma importância no sentido de provocar os comportamentos motivados. Quando eu tenho, né, uma emoção no qual tem uma recompensa positiva ou relacionada a um estímulo apetitivo, é uma coisa. Quando eu tenho negativa, uma punição, um estímulo aversivo, é uma questão. Então, isso aqui é o que nós vamos chamar de reforço. Neste caso aqui, a resposta aqui, que é uma positiva, uma recompensa, o estímulo apetitivo, isso aqui vai aumentar a frequência do comportamento. Aqui no caso, quando ela é negativa ou punição, ela vai reduzir a frequência da ocorrência do comportamento.
E como é que, então, eu vou ter esse balanço, né, da organização, né, da emoção em si? Então, um exemplo que eu vou dar aqui seria, né, a emoção e a cognição. Né? Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui um jovem estudante que em 1919, ou 2019, desculpa, ele vai fazer um Enem. Né? É um jovem, sempre se deu muito bem, foi estudioso e tal, mas ele tem lá 17 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez, né? E aqui, quando ele chega, ele vai ter palpitação, sudorese, essa sudorese, ele vai ficar com a mão toda molhada, molha a folha, não fica com a capacidade de concentração zero. E aí ele tem um baixo desempenho. Olha, ele teve desempenho, sudorese, tudo isso porque ele ativou o sistema simpático, cujo neurotransmissor é a noradrenalina. E isso, né, gerava o quê? Um processo de resposta de medo para ele. Porque, é claro, ele tem que fazer uma escolha, ele é jovem, né, tem toda a família achando, considerando, apostando nele. E aí, como resolver esse problema? Na verdade, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir as respostas viscerais nele, a palpitação, sudorese. Então, usando uma baixa dose de beta-bloqueador, já no Enem de 2020, né, por isso que estava de máscara aqui, né, ela veio fazer a prova, não teve palpitação, não teve sudorese, porque estava bloqueada, né, a sinapse simpática estavam bloqueada com beta-bloqueador, mas o beta-bloqueador de baixa dose aqui não afeta a concentração dela, não atua sobre o sistema nervoso central, está bloqueando a resposta periférica, a resposta visceral. Com isso, esse tipo de respostas viscerais não atrapalharam, não dificultaram a concentração dela, e ela teve um excelente desempenho e entrou, né, na UFRN e está fazendo, né, psicologia, né, até agora, embora teve tido os problemas lá da questão da pandemia. Então, quais são os que estão por trás disso? Né? A questão dos modelos, né, neurais, dos mecanismos neurais. Né? Então, aqui são imagens gerais, né, de atividade cerebral. Né? Então, na verdade, aquela ideia, né, clássica do senso comum, eu percebo o perigo, tenho um sentimento de medo, acho que, e vou ter as reações fisiológicas. Né? Depois, o James Lang, não é assim, é que, na verdade, a percepção do perigo vai gerar as reações fisiológicas, e é as reações fisiológicas que vai me dar o sentimento de medo. Né? Então, aqui no senso comum, eu vejo, né, um leão, tem um medo e saio correndo, né, desesperado com medo. Aqui não, eu tenho uma percepção, né, do perigo, saio correndo, tenho toda a resposta fisiológica, e é isso que vai me dar o sentimento de medo, né, posterior. Na verdade, o Cannon e o Bard vai dizer, não, na verdade, esses dois, os sentimentos e as reações fisiológicas, eles podem acontecer simultâneo. E hoje o que a gente vê é que, na verdade, realmente essas respostas podem acontecer simultâneo e as respostas interagem entre si. Lembre do caso da garota que estava fazendo o Enem. Então, na verdade, eu tinha uma hipervalorização, uma hiperresposta fisiológica, e essa hiperresposta fisiológica que gerava mais ainda o aumento de medo, que aumentava a percepção de perigo, que aumentava as reações fisiológicas e que dificultava o grau de concentração. Foi o que eu fiz lá, eu bloqueei só as respostas fisiológicas. O sentimento de medo ainda aconteceu, mas ele não foi exacerbado pelas respostas fisiológicas. E com isso a jovem conseguiu fazer, né, ter boa concentração e bom desempenho, né, na avaliação do Enem. Tá, então, né, o que eu vou ter? Eu vou ter os eventos que vão causar, né, uma reação emocional aqui no sistema nervoso central, que eu vou ter resposta motora, autonômica, endócrina. A motora vai ter uma resposta de comportamento, manifestações fisiológicas, respostas endócrinas. Tudo isso vão retroalimentar o sistema nervoso central e é isso que vai me gerar o sentimento. Então, eu preciso dessas respostas todas para gerar, né, o sentimento. E os circuitos de processamento disso, né, eles foram sendo descobertos e sendo descritos ao longo, né, do século XX. O primeiro circuito proposto foi esse chamado circuito de papéis. Né?
O circuito de Papez, né, que foi um pesquisador, né, que propôs esse circuito, ele era formado pelo giro cingulado, que é essa estrutura aqui, tá? O giro cingulado, então, ele vai para cá, para a região do para-hipocampal, o hipocampo, ao hipocampo via, né, a região que é uma conexão neuronal, chamada fórnix. O fórnix passa pelos corpos mamilares, no hipotálamo, do hipotálamo vai para o tálamo, do tálamo se projeta para o giro cingulado de novo, e assim sucessivamente. Então, isso aqui era um circuito. Né? Então, isso foi chamado circuito de Papez, né, que está aqui, né, esquematizado dessa forma. Posteriormente, esse circuito de Papez ele foi ampliado e deixou de ser chamado circuito de Papez para ser chamado de sistema límbico. Né? Então, o circuito de Papez era isso aqui: córtex cingulado, formação hipocampal, fórnix, corpos mamilares, núcleos anteriores do tálamo. Então, o circuito de Papez era só esse. Então, foi adicionados que os córtex associativos são importantes para desencadear a ativação desse circuito de Papez, também para desencadear a atividade do hipocampo, e aí para a amígdala, e parte dessas informações vão para o hipotálamo. O hipotálamo é quem vai ser o responsável pela ativação do sistema nervoso autônomo, ou seja, as respostas viscerais, sistema nervoso autônomo e sistema endócrino, e as informações também do hipotálamo, ela se retroalimenta para o córtex pré-frontal. Então, na verdade, não é só esse circuito, é esse circuito aqui ampliado que forma hoje o que nós chamamos, né, de sistema, né, do circuito de Papez. Então, esse circuito, né, é o circuito do sistema límbico, né, ele é muito mais complexo, né, ele é ampliado, ele tem mais outras áreas, inclusive incluindo como isso estaria provocando as respostas motoras e as respostas viscerais. Dentro, né, do córtex frontal, uma das estruturas importantes, que é essa daqui, que é aquela que foi lesada lá no Finans Gage, né, que lesou. Então, é o chamado córtex óbito frontal. Está aqui, né, porque aqui eu tenho a órbita, fica bem aqui, então por isso que ele chama córtex óbito frontal. Então, a função do córtex óbito frontal, ele está relacionado com a capacidade, né, de inibir um comportamento, de avaliar para executar o comportamento, de agir conforme, né, emoções emocionais e sociais. Por isso que a lesão aqui, né, que aconteceu lá no Finans Gage, ele passou, né, a fazer comportamentos bruscos, sem ter controle nenhum, sem levar em conta o estado emocional dos outros ou as regras sociais pré-estabelecidas. Né? Então, na verdade, o córtex óbito frontal ele vai fazer com que a gente tome decisões baseado nas nossas emoções e nas regras sociais. Né? Ele é fundamental para este processo. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, que está sendo colocado aqui. O sujeito ele está dirigindo, olhando o celular, né, correndo o risco, né, que ele tem, né, quase que atropelando uma pessoa. Ele não está seguindo uma regra social. Claro, eu não estou dizendo que esse sujeito ele tem um déficit, né, no córtex óbito frontal, mas a capacidade para promover isso, né, depende, né, do córtex óbito frontal. Então, as atividades, as ações do córtex frontal, ele vai depender, né, dos nossos valores, as metas correntes, o nosso estado emocional e, inclusive, a estrutura hierárquica social, né, ela vai garantir ou modular, né, essa resposta comportamental pelo, né, o córtex óbito frontal. O córtex óbito frontal ele também tem uma projeções, né, de conexões generalizadas. Aqui é o córtex óbito frontal medial, aqui é o córtex óbito frontal lateral. E o que eu quero chamar a atenção das projeções dele, né, são aqui para essas estruturas, que são estruturas do sistema límbico. E olha, aqui isso que nós estamos chamando aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, são áreas de quem? Dos núcleos da base. Né? Isso aqui são núcleos da base. Né? Núcleos da base significa, né, regulação motora, mas também regulação emocional, que é o globo do pállido interno, a substância negra, que é o núcleo acúmulo. Então, essas estruturas aqui, né, elas se conectam diretamente para o córtex, né, óbito frontal. Por isso que a gente diz,
quando tem alteração aqui da substância negra, essa via dopaminérgica, gera Parkinson, sim, mas gera também alterações emocionais graves, né, que a gente precisa avaliar nos pacientes. Aqui o córtex óptofrontal, ou seja, as vias que chegam, que se projetam para o córtex óptofrontal. Aqui eu vou chamar a atenção dessa projeção grande aqui da amígdala para essa região, ou seja, que vai modular nessas respostas emocionais, principalmente aqui na amígdala, relacionadas às respostas de medo. Então, do córtex óptofrontal, né, quando eu tenho, né, lesões nessa área, né, eu vou ter prejuízos, né, no que a gente chama de comportamento de utilização, ou seja, o comportamento de utilização é aquele comportamento que é direcionado para uma determinada tarefa. Comportamento de imitação, você faz um comportamento e pede para o sujeito ele responder, ele tem dificuldade. Com a lesão no córtex óptofrontal, ele tem uma deficiência, né, de empatia, ele diminui a consciência social, né, ele falta, né, uma preocupação com o presente e o futuro, ele é muito imediatista, né, e falta preocupação com as regras, né, sociais. Né. Então, é o que aconteceu com o paciente, né, com o Phineas Gates, que aquela alavanca, aquela pessoa atravessou aqui e saiu lesando aqui esta região, que é exatamente o córtex, né, óptofrontal. A outra estrutura importante na questão da emoção, que é o complexo amidalóide, que é essa estrutura aqui. Eu tenho aqui o hipocampo e aqui, né, a amígdala. Tá? A amígdala, na verdade, a gente chama de complexo amidalóide, que ela é um conjunto de núcleos neuronais que estão localizados, né, lá no lobo temporal medial. Né? Ela tem umas grandes projeções, né, aqui as projeções que ela faz para o córtex, principalmente para o córtex, né, que é o giro cingulado, né, o córtex pré-frontal, né, também ela se projeta para o hipotálamo, ela recebe projeções aqui do tronco cerebral, lá do núcleo parabraquial, lá do sistema ativador reticular ascendente, né, o tálamo também se projeta para o complexo da amígdala, tal, etc. Então, né, aqui algumas áreas que eu queria chamar a atenção. Então, a amígdala, né, as informações sensoriais, aqui eu tenho aqui o córtex, né, de associação, ele se projeta muito para a amígdala, né, o tálamo, via, né, as informações sensoriais, também se projeta muito aqui para a região da amígdala, e a amígdala se projeta muito para a região do giro, né, cingulado, principalmente o cingulado anterior, dorsal. Então, aqui, esta região é uma região que está relacionada com tomada de decisão. Aqui eu tenho um hipotálamo, que é o controle, né, visceral das emoções. Aqui, projeções para o córtex pré-frontal ventromedial, relacionados aos comportamentos emocionais, né, aos comportamentos sociais, tomada de decisão, etc. Então, vejam, né, tudo que a gente vai fazer, né, a gente tem um pouco, né, de uma modulação pelas emoções. Inclusive, a própria nossa capacidade fisiológica para estar guardando informação de memória ou consolidando depende do quanto grau de emoção que a gente deu para isso. Por isso que a gente diz, olha, a amígdala, ela é fundamental para, por exemplo, a emoção de medo. E aí eu tenho muita facilidade de gravar as informações relacionadas, né, às experiências que provocam respostas emocionais de medo. Por isso que as nossas memórias, né, de medos, elas ficam mais seguras, difíceis, inclusive, de serem moduladas, inibidas ou esquecidas, que é o que a gente considera, porque aqui tem o estresse pós-traumático. Né? Então, você passa por uma situação de um intenso, né, grau emocional de medo, tão intenso, que você não consegue ter o controle sobre a vocação daquele evento que aconteceu. Então, é o soldado que está lá no campo de batalha e que tem uma explosão, né, em que ele vê os colegas ser todos destruídos, né, e aquilo fica sendo evocado constantemente, o que faz, né, deixa ele incapaz de, né, se concentrar, deixa ele incapaz de trabalhar, de ser produtivo, de ter uma vida de relação social com os outros. Ou, né, é o profissional de saúde que está trabalhando
numa unidade de emergência, né, numa favela de uma grande cidade brasileira, aonde toda hora está chegando pessoas, né, em condições, né, destruídas por causa de confusões, né, entre a polícia, né, e os moradores da favela, tal, etc. E isso faz com que aquele profissional, aquela informação seja gravada de uma forma muito intensa, né, e ele não consegue ter o controle da evocação daquilo. Aí fica sempre lembrando daquela cena, e que passa a ter dificuldade, né, de ter, inclusive, uma vida social, né, entre aspas, né, saudável. Então, a gente vai dizer que a amígdala ela vai estar muito relacionada a isso, né, que a gente chama de aprendizagem emocional implícito e o aprendizagem emocional explícito. Aqui o explícito no sentido de que eu tenho consciência daquele processo em si, né? Aqui o implícito que não, eu não tenho consciência daquilo, eu não consigo evocar, eu não sei o que aquilo acontece. E a outra coisa importante que é a empatia, que é a relação da empatia com o outro, né? Aqui a gente tem um exemplo claro, né, do que a gente fala, por exemplo, do medo, né, condicionado. Então, isso aqui a gente vê que isso aqui depende, por exemplo, da amígdala. Então, se eu tenho aqui um animal, que eu estou com um roedor, ele está aqui dentro dessa caixinha, essas linhas que tem aqui, elas são eletrificadas. Quando eu dou um som, eu tenho uma pequena alteração, aqui é a pressão arterial, aqui é tempo, aqui é o momento que ele ficou congelado ou parado, né? Então, se eu dou um som, o animal se assusta e aumenta um pouquinho a pressão arterial. Mas, se eu dou o som e, simultâneo, eu dou um choque, a pressão arterial vai lá para cima. E o tempo que ele ficou imobilizado, né, em freezer, né, por causa do choque, é muito grande. Se eu faço isso várias vezes, e agora eu dou só o som antes provocava uma resposta bem pequena de aumento da pressão arterial. Agora continua, né, uma resposta, mas muito alta, semelhante ao do choque. Então, eu condicionei. E isso, esse processo, ele depende da integridade da amígdala. Se eu bloquear a amígdala, esse condicionamento ao medo não ocorre, né? Então, a lesão da amígdala, ela inibe, né, essas respostas, né, condicionadas ao medo. E a amígdala também tem projeções com as diversas áreas, né, do sistema nervoso central, principalmente com as áreas que vão ter os controles do comportamento e as manifestações fisiológicas, os controles viscerais, né? A gente coloca, né, que há projeções, por exemplo, visuais, né, para a amígdala, né, que a gente chama uma via, né, secundária, via passando pelo tálamo, né, e uma via principal, que é uma via minuciosa. Essa aqui eu passo para o tálamo, e do tálamo eu vou direto para a amígdala, né, e eu tenho outra via que vai aqui para o tálamo, para o córtex visual, depois é que vai para a amígdala. Aí uma pergunta que eu faço, né, por que os filmes de terror são escuros? Né? Por que sensação de medo? Por que temos medo no escuro? Então, na verdade, né, alguns pesquisadores, né, da Austrália, né, fizeram, né, um trabalho bastante interessante, que é esse, né, o título dele é Afraid of the Dark, né, a luz, né, suprimindo a atividade da amígdala em seres humanos. O que eles fizeram? Né? Eles fizeram isso aqui. É claro, a gente sabe que, né, na retina, isso aqui são as células fotorreceptoras, os cônios e os bastonetes. Aqui são as células das camadas intermediárias, as células, né, bipolares, e aqui as células ganglionares. O que a gente sabe é que há um conjunto de células ganglionares que tem um fotopigmento chamado melanopsina, que é ativado pela luz. E essas células aqui, elas se projetam diretamente para várias áreas. Elas não estão relacionadas com a formação de imagem. A formação de imagem é os cônios e os bastonetes. Elas regulam a ritmicidade circadiana, o alerta, né, e o humor. Né? E essas células aqui, né, elas se projetam, né, para várias áreas. Elas se projetam para células da mácula, da própria retina, elas recebem projeções dos cones, elas recebem projeções das células, né, dos bastonetes, né, e elas se projetam lá para o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico, né, para a região preótica, né, do hipotálamo, que é a área relacionada com o controle, né, do sono,
com o folheto intergeniculado no tálamo, que também está relacionado ao controle, né, da ritmicidade circadiana, com o núcleo pré-tectal olivar, né, esse núcleo aqui é o responsável pelo reflexo pupilar, e também tem uma projeção para a amígdala. Então, o que eles foram fazer foi ver, olha, que a luz, ela tem uma relação muito clara com as questões emocionais. Então, eles foram, né, avaliar assim, bem, por qual a diferença, né, de a função da amígdala no escuro, né, e no claro, né, e uma presença de luz, né? Então, eles fizeram isso, eles fizeram um teste, né, utilizando, né, a ressonância magnética. Então, está aqui o paciente, ele está aqui na ressonância, está sendo apresentado aqui figuras que podem ter caráteres positivo e negativo, e aí, assim, para alguns grupos, eles apresentaram durante 30 minutos uma condição de 10 lux ou 100 lux, né, e compararam isso com o escuro total, né, e foram registrar a atividade elétrica da amígdala, atividade neuronal na amígdala para ver. E aí a primeira coisa é assim, se eu vou expressar, se eu vou dar luz, eu quero ver se está ativando as áreas visuais. Então aqui eu ativei a área visual, aqui eu ativei a área visual, né, então mostrando que está tendo respostas. E aqui, né, eu fui ver a atividade na amígdala. Veja que na ressonância magnética funcional, as cores mais quentes é maior intensidade, e as cores mais frias é menor intensidade. Então, aqui, como está em azul, significa que essa região da amígdala ela diminuiu a atividade. Então, há uma diminuição da atividade neuronal nas amígdalas durante o estímulo luminoso, quando eu comparo com a condição de luz, né? Então, está aqui, tem luz, a luminosidade aqui em 100 lux diminui, a atividade bold, que é o sinal que expressa, né, que eu vou medir, que eu vou quantificar como um sinal da atividade neuronal pela a ressonância magnética funcional, né? Então, ela é menor durante a exposição à luz do que no escuro. Então, está aqui, esse é o resultado, esse aqui é com 10 lux e 100 lux, mostrando que há uma redução, e essa redução ela é dependente da intensidade da luz. E, além de ter uma redução, isso é o que é interessante, que a luz ela promove uma redução da atividade da amígdala e um aumento da atividade aqui no córtex pré-frontal. O significado disso é que quando eu tenho, né, a aquisição de qualquer informação que vai me dar medo, né, eu tenho uma atividade GABAérgica para a amígdala, e aqui eu tenho uma inibição da amígdala pela luz, e aqui o ventro medial interage com isso, para que eu tenha uma extinção do medo, e eu possa ter uma expressão aqui, mas com a extinção do medo. Se eu tiver numa condição de escuro, né, este processo não ocorre, né, isso aqui não ocorre, eu não vou ter extinção do medo, né, eu vou ter mais sensação, o sentimento de medo, quando, né, eu estou aqui nessa condição de escuro, sem ter essa inibição da amígdala pela essa via GABAérgica que vem lá da retina. Ok? Então, isso explicaria por que, né, no caso, né, o escuro, a gente tende a achar que as coisas são mais perigosas. Na verdade, a amígdala está mais ativa, né, ela tende, né, a valorizar mais, né, o medo, a gente tende a valorizar mais o medo à noite, né, quando eu não tenho luz, do que com luz, porque a amígdala está mais ativada.